Pessoal, então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir, assim, na medida do possível, né? Se vocês puderem deixar as câmeras abertas para a nossa atividade de hoje, tá bom? Estamos concluindo, chegando ao final dessa jornada. Acredito que eu tenha feito um trabalho aí, pelo menos acredito não, espero que eu tenha feito um trabalho que tenha suprido as expectativas de vocês, se não totalmente, pelo menos parcialmente, tá bom? Continuando aqui então, hoje nós estamos aí, ó, na reunião de número 12, né? Parece que a gente começou ontem essa jornada aí, né? E a semana vai passando, os meses vão passando aí, a gente conclui. E hoje é o nosso último dia, então, despedida de alguns, eu sei que outros, inclusive, eu vou ter o prazer de continuar uma jornada participando junto. Eu já agradeço de antemão essa participação de todos, tá bom? E vamos que vamos, né? Vamos tentando fazer as coisas aí da melhor maneira possível. Já peço também desculpa por eventuais erros ou por questões que eu não consegui atingir e responder a vocês, tá bom? Então hoje, ó, chegamos à nossa última reunião, que é a reunião de feedback e compartilhamento, né? Então, feedback é a resposta aí das nossas atividades. Tem alguns formulários padrões para vocês preencherem, tá? E daqui a pouco a gente já chega neles. Mas hoje, antes disso, eu quero deixar com vocês aqui uma atividade de slide, tá? É uma atividade muito legal. Eu não sei se vocês já conseguiram fazer ela dentro do. Ela não, mas algo semelhante dentro do Google Apresentações, que é fazer quiz dentro do Google Apresentações, né? Com botões de respostas corretas e respostas erradas, e vai saltando na janela ali os slides conforme a resposta foi considerada correta ou não. Eu vou deixar um link para vocês aqui. Acredito que vocês vão conseguir responder já. Isso já está como preview aqui, tá? Eu vou deixar uma musiquinha e vocês têm aí 5 minutinhos para responder. Eu sei que vocês já têm uma agilidade, uma habilidade maior com a questão da informática e da tecnologia. E a gente já volta, tá? Deixei o link para vocês aí. E qualquer coisa me chamem aqui se não conseguirem responder, tá bom? E aí, pessoal, conforme vocês forem terminando, vai levantando a mãozinha ali, que daí eu sei que vocês concluíram, a gente dá continuidade ao trabalho, tá?
Boa tarde, professor Pedro, tudo bem? Boa tarde, professor, tudo bom? Vou deixar o link aqui, então, professor, de um quiz bem simplesinho. Beleza. Ótimo, professor Carlos. Professor, só uma pergunta que não tem a ver com o assunto, mas é, para enviar o link lá no Alura, tem um aluno que ele excedeu a cota lá. Aí fala que ele excedeu a cota. Não tem como enviar mais? Se eu não me engano, professor, tem um limite mesmo de envios. Porque aparece embaixo lá reenviar, né? Aí fica o link e ele não some quando a gente envia, né? O link Uhum. fica aparecendo. Aí ele fica clicando lá, reenviar, 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 e aí acaba a cota. E aí, por azar, ele tinha mandado o link errado ainda. Puta merda. Teria que ver com o pessoal do Alura daí, professor. Eu até posso tentar tirar essa dúvida. E o senhor me lembra depois no WhatsApp, que daí eu passo um WhatsApp para o pessoal da Alura e para ver se eles conseguem resolver essa questão aí. Tá bom. Tá bom? Só me lembra Tá, depois daí que do jeito que o senhor me mandar, eu já encaminho para eles e eles me dão uma resposta, tá? tá bom. Obrigado. Podemos continuar aqui, pessoal? Todos conseguiram concluir? Não sei se alguém já tinha feito esse trabalho, né? De fazer quiz, então, com o Google Apresentações. É um trabalhozinho bem legal ali, é gostoso de fazer, porque você vai linkando uma apresentação com a outra, né? Um slide com o outro, um para acerto e outro para erro, tá? Eu não vou explorar muito essa possibilidade agora, não, em função dos compartilhamentos de vocês aqui, tá? Boa tarde, prof. Andressa, tudo bem? Então agora eu vou passar para vocês um formulário, tá? Esse formulário, pessoal, eu preciso que vocês respondam aí com a maior sinceridade possível, tá? É um formulário sobre a nossa jornada aqui, é o formulário de checkout, né? Boa tarde, prof. Roseli, tudo bem? Boa tarde. Eu estou passando um formulário agora, tá, prof. Roseli? É um formulário de checkout aí, né? Então, como hoje é nosso último encontro, eu vou deixar esse formulário para vocês, que vai abordar aí as metodologias que foram utilizadas, os materiais que foram utilizados. Respondam com a maior sinceridade possível, que é a partir desses formulários, pessoal, que o pessoal da coordenação prepara o material para as próximas jornadas, né? Então, medindo ali, inclusive, índice de conhecimento dessa ou daquela plataforma, dessa ou daquela metodologia, tá? Para esse formulário, eu vou deixar com vocês aqui também. Vocês têm aí uns 10 minutinhos, tá? 5 minutinhos eu acho que é suficiente. Em último caso, conforme vocês forem terminando, deixem a mãozinha levantada que daí a gente já prossegue para os compartilhamentos, tá bom? Então, 5 minutinhos e qualquer coisa me chamem. Eu só tô com o microfone desligado, tá?
Boa tarde, professor Flávio, tudo bem? Eu vou deixar o link Boa novamente. tarde, professor. Vou deixar o link novamente, tá, professor? É um formulário que o pessoal está respondendo e que vai levar aí a organização das próximas jornadas do Formadores em Ação, tá bom? É só entrar com a @escola e responder também. Tem mais uns minutinhos ainda, tá? Terminaram, pessoal? Posso seguir ou esperamos mais um pouquinho? Professor Valdelém, então o senhor está pronto aí para o seu compartilhamento? Aí eu coloco a sua tela aqui. Sim, professor, pode começar. Ótimo. Então, pessoal, nós vamos começar os relatos de comunicação, tá bom? Vamos começar com o professor Valdelém, porque ele tem uma necessidade de saúde da família para resolver, tá?
Aí, na sequência, quem não fez a publicação ainda e se habilitar, fica à vontade para fazer na sequência, tá bom? Só um minutinho que eu vou trocar a tela aqui. A fala está contigo, tá, professor? Então, professor Diego, como eu já tinha falado no começo do curso, né? Eu peguei essa turma no final do primeiro trimestre, começo já do segundo. Não deu para fazer muita coisa. Estou usando muito o Classroom, né? Para me comunicar com eles, passar atividade e algumas coisas, né? Para eles se interarem, inclusive atores, estou passando por lá, porque eles não conseguem baixar. A dificuldade é grande, é um colégio de campo, né? Os alunos têm uma nota. O objetivo foi que os alunos tenham uma noção de variáveis e estrutura condicional de programação, né? Pode passar, professor. E, além disso, compreender sua programação, decompondo os problemas reais, né? Como através de algoritmos. Passei muito algoritmo escrito para eles fazerem, assim, do cotidiano, para eles fazerem na mão, né? Para eles entenderem o mundo da programação, como é que é a decomposição de um problema, que é em partes, né? Trazendo para o mundo fictício e tratar, por se tratar de um projeto extenso, e que eu assumi, então, no começo do segundo trimestre, eu estou na aula 29 ainda, né? Pode passar, professor. Professor, aí os alunos, por ser algo muito novo ainda para eles, mesmo assim se mostram interessados. É algo novo para eles, né? Percebi que eles têm muita dificuldade. É uma escola de campo, uma turma grande, com 30 alunos, somente uma aula por semana no laboratório. As aulas são realizadas no laboratório de informática, né, como eu já disse, com muitos ainda daqueles computadores verdinhos antigos. Vocês vão ver ali nas evidências o laboratório como é. Os recursos usados é do Catron, usam muito do Catron, DataShow, para explicação, né? E acompanhamento individual a cada aluno. Eu tenho que ir em cada aluno, vocês vão ver nas evidências ali. Eu tenho que ficar em cima, né? Olha ali, né? Olha aquela primeira foto ali, só computador verdinho. Não é fácil, computador. E a instabilidade da internet ainda, né? Mas eu acredito, pode passar, professor. Ali os verdinhos ali. Pode passar. Cada aluno é aluno. E esses verdinhos ainda tem uma questão, né, professor? Que é o mouse, né? Esses verdinhos aí tem algumas questões que, se não utilizar o mouse, dificulta mais para os alunos ainda. Não tem condição, não tem. Ah, aqui o senhor tem mouse ainda. Ali nós colocamos. Nessa hora de gambiarra lá, mexe com tudo. Somente alguns alunos vieram se aparecer, né, até agora, dizendo que é uma novidade para eles, né? Eu espero até o final do ano letivo agora conseguir, né? Resultados, né? É novo, né, professor? É novo para eles, é novo para a gente também. Tudo muito novo, né? E espanta um pouco, né? Pode passar, professor. Não foi possível a direção ainda, e eu aqui, pedagógico, fazer uma observação dessa implementação, visto que a turma está bem no começo da atividade, né, de pensamento computacional. Pode passar. E eu acredito que, ao tempo de cada aluno, acredito num bom resultado até o final do ano letivo, igual eu disse. Né? E aí os alunos mostram grande interesse pela disciplina, apesar de alguns estão se destacando, sempre se destaca um ou dois, né? Que vai na frente, ou que tem maior interesse ou maior facilidade nesse mundo computacional, né? E nem todos têm uma lógica
Já para eles conseguir uma lógica de programação é muito difícil. Quando eu passo o algoritmo para eles, eles pulam o passo, né? Você tem que escrever passo a passo, eles pulam. Ou faz além daquilo que é para fazer. Então, o algoritmo é só aquele bloquinho, né? Isso. Tem que fazer que cada bloquinho vai em cada situação diferente, né? Aham. Então é isso, professor. Professor, assim, eu acredito, né, que essas dificuldades aí que o senhor apresentou de laboratório, de internet, a gente até já discutiu bastante sobre elas, né? Infelizmente não tem, foge da nossa alçada, inclusive, a resolução. E por ter pego no final, e por ter pego o componente curricular andando, fica mais difícil ainda, né? Porque pula toda aquela parte da introdução, né? Foi complicado, professor. Mas eu acredito que já quebrou o gelo. O pessoal e os alunos estão ajudando muito também. Sabe o que eu vejo assim? Para as turmas mais novas que estão vindo, né? Eles vão estar mais preparados para esse mundo. Concordo. Para esse mundo de agora. É uma questão de tempo, não vai ter como. Né? Então tá bom, professor. Certo? Tá bom, muito obrigado, professor. Atenda a sua família lá, tá bom? Talvez eu saia, é provável que eu vou sair um pouquinho antes, porque eu tenho que ir a Maringá, que eu parei para na UTI. Não tem problema. Inclusive, se o senhor tiver necessidade de sair agora, não tem problema nenhum. Atenda a sua família, questões de saúde são prioridade, tá bom? Beleza, professor? Muito obrigado, viu? Agradeço a sua participação e por. Olha que professor você. É que eu peguei agora a outra pensamento computacional para o ensino médio. Muito obrigado mesmo, viu? Bom, Obrigado, um abraço, professor. boas melhoras para o parente do senhor aí. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, quem entra na sequência do professor Valdelei? Quem se sente à vontade e pronto? Pode ser eu. Beleza, já vou encerrar a apresentação aqui e a bola está contigo, professor Pedro. Beleza, deixa eu só compartilhar aqui e ver se vai aparecer aí, por favor. Você está me ouvindo? Tranquilo? Sim, eu só não estou enxergando, mas ouvindo estamos bem. Professor, a câmera do meu computador ela não está sendo reconhecida pela Meet, já faz um tempo, tá bem bugado. Sem problemas então. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando? Começou. Começou? Bom, sou o professor Pedro Henrique Volpato. Professor, só coloca em tela cheia a apresentação ali, daí fica melhor. Apresentação aqui. Isso. Certinho já? Tá carregando. Tá. Você me avisa, por favor? Não sei se deu algum probleminha ali, mas qualquer coisa o senhor volta sem ser tela cheia mesmo. Deixa eu ver. Carregando. Agora sim. Agora foi? Não, vai ter que ser no formato de slides mesmo. Mas não tem Aqui? problema. Pode ser então aqui? Pode, sem problemas. Beleza, então. Bom, sou o professor Pedro Henrique Volpato, sou professor de História e esse ano eu peguei essa disciplina do pensamento computacional e vem sendo um desafio interessante de lidar ao longo do ano. Bom, o nome do colégio onde eu dou aula são 2 colégios na realidade, mas a implementação foi feita com a turma do 8º ano, que é onde eles estão no Colégio Estadual Arnaldo Busato. É um colégio bem pequeno, pessoal. A cidade é Miraselva, então é uma cidade onde é o único colégio da rede estadual da cidade. Então é um colégio bastante pequeno. A gente tem uma estrutura do colégio que eu considero muito boa em relação aos outros colégios que eu já tinha dado aula. Então, isso ajudou muito no decorrer das atividades. Uma vantagem daqui, eu não sei se fizeram isso em outras escolas, eu ouvi pessoas dizendo que sim,
aqueles computadores mais velhos, eles conseguiram fazer um laboratório alternativo na escola. Então, com os computadores novos, a gente tem um laboratório de informática normal. E aí, como ainda assim é insuficiente a quantidade de computadores para a grade de plataformas e afins que os professores precisam utilizar, eles fizeram na biblioteca também uma espécie de laboratório alternativo que tem ajudado bastante quando a gente necessita do laboratório e não tem cronograma. Uhum. Bom, a ideia era desenvolver o jogo da venda, né, o jogo do troco, tentar começar a explicar. Eles já haviam praticado um pouco, né, tanto no Scratch quanto no Alura. Uma das principais dificuldades que eu tive no primeiro trimestre foi justamente que os alunos começassem a, a entender das plataformas, né, principalmente o Alura, entender de responder as questões, entender que eles iam precisar, por vezes, ver o vídeo para poder fazer uma atividade, enfim. Isso foi uma das maiores dificuldades. Mas vamos lá, os objetivos aqui era aprender a programar um jogo de venda no Scratch. A ideia é que explorar a matemática por meio da adição e subtração, inclusive os alunos, depois que terminaram, passaram a atividade para os professores de matemática. Os professores de matemática gostaram bastante. Apesar de que para o 8º ano, eles já. A impressão é de que assim, a subtração e a adição já é algo mais simples, mas que poderia ser mostrado e incorporado para os alunos do 6º e 7º, porque lá no colégio onde eu trabalho, nesse colégio específico não é integral, então não tem o pensamento computacional 6º e 7º ano. Então, utilizar blocos e variáveis na programação, usar variáveis para salvar os dados, modificar e criar as variáveis, e aprender a fornecer o troco no final aí do projeto. Então, para que isso acontecesse, antes dessas aulas eu acabei conversando bastante com os alunos sobre esse planejamento. Óbvio que nem tudo funcionou, mas algumas dessas coisas valeram a pena, sabe? De conversar com os alunos antes de ir para o laboratório de informática, estabelecer algumas regras lá, porque tem algumas turmas que não tem não tem uma boa utilização do ambiente, e é um ambiente assim coletivo. Então achei importante falar disso sobre isso para os alunos antes de ir para a sala de informática. Bom, então aqui eu fiz elenquei algumas coisas que foram feitas, né? Uma das principais estratégias adotadas ao longo das aulas foi que, como nós não tínhamos o acesso, como eu disse para vocês, em todas as aulas, nós tivemos aulas em sala de aula. Eu colocava no quadro os sprites, perdão, eu colocava os bloquinhos que seriam aplicados aos atores, né? De modo que eles conseguissem ir aprendendo em sala de aula, e isso de fato ajudou bastante. Mas como isso demorava bastante, também a gente usou muitas vezes um projeto abri um projeto no Educatron de um aluno, e eu venho fazendo isso até hoje. Cada aula, às vezes, eu abro um projeto de um aluno diferente, e na outra aula eu espero que todos os alunos já tenham chegado, ou que a maioria tenha chegado próximo daquele que a gente fez em sala de aula. Então a gente pediu para que o aluno abrisse o curso do Troco 1. Então os alunos eles ficavam mais perto da televisão justamente para que eles enxergassem, né? Porque os blocos são ainda muito pequenos para o Educatron. Então aí cada aluno fazia parte do projeto, né? A gente via instruções no Alura também, nos vídeos, quando necessário, os slides. Então,
os alunos eles ficaram bastante presos a essas atividades. Isso foi positivo, porque eles tinham uma responsabilidade ali na sala de aula de já fazer atividade, né? Então, responsabilizar um aluno ali em sala de aula, tenho a impressão de que ajudou bastante a que eles ficassem mais presos, pensando que na outra semana poderia ser um deles, né? Aham, uma estratégia muito boa, inclusive, professor. Então, então, então eles acabaram uns sentando perto, alguns assim, né? Daquele jeito, vixe, vou ter que sentar lá perto, senão semana que vem. Mas a grande maioria gostou bastante de programar. E os alunos também copiavam algumas sequências de blocos no Educatron para uma folha, onde eles pudessem realizar o acesso no laboratório e fazer aquilo que eles tinham copiado. Tanto que eu passava no quadro, quanto às vezes do próprio Educatron. No laboratório de informática, eu sempre pedia para que eles sentassem um do lado, assim, com um colega que eles já fossem eventualmente fazer dupla. Então, muitas vezes, eu escolhia as duplas pensando que talvez um tinha uma dificuldade e outro podia ajudar, ou eles sentavam porque eles eram amigos e acabavam se ajudando, mas que de fato isso ajudou bastante. Então a gente sempre tem alunos que se destacam, e nesse caso aí foram esses dois, Felipe e o Gabriel, que passaram a monitorar a sala de aula também ao longo de todo o projeto. Então a atividade em dupla, na realidade, ela ajudou a nivelar os alunos que tinham maior dificuldade, porque é óbvio que ia aparecer alunos que não iam ter uma tranquilidade para mexer em tudo do que o computador oferece, ou tudo que aquilo que a gente tinha que fazer. Então, de fato, a atividade em pares ajudou bastante. E, inclusive essa monitoria, né? Depois que os alunos descobrem que vão ser monitores também, parece que isso acaba incentivando outros alunos a quererem tomar o posto de monitor deles. Então, Eles gostam de ter destaque, né, professor? eles gostam de ter destaque. Então, isso foi bastante interessante porque ao longo das aulas, e não só durante essa implementação, eu fui trocando a monitoria para que os alunos pudessem colaborar também dessa forma, outros alunos, no caso. Bom, e algumas das principais dificuldades, né, que a gente teve, óbvio que teve dificuldade para poder pôr em prática o projeto no sentido de pôr blocos, criar variáveis, mas ainda lá no começo, uma das dificuldades, e ainda hoje, eu não sei de onde foi que, que eles esquecem toda a aula, meu. Do Nossa! primeiro ano até agora, eles esqueciam toda a santa aula da senha do login no Scratch. E E não tem então, estratégia que dê conta, né? Você pode mandar isso, anotar no caderno, pode mandar isso. anotar na capa do caderno. Então, o que eu fiz? O mais próximo de melhorar que eu tive foi, eu anotei no bloco de notas do celular, eu coloquei sexto ano A, sexto ano B na escola que eu tenho integral, sétimo, oitavo. E aí fui colocando todos os nomes de usuário deles para mim poder, na outra aula, saber pelo menos o nome de usuário. E depois as senhas era um padrão, né? Até a própria escola faz um padrão a senha deles porque eles perdem a cada 15 minutos. Então a gente mais lembra a senha deles do que trocar a senha em si. Então isso acabou funcionando um pouco, mas ainda perco tempo. Ah, professor, qual que é meu login e minha senha? Meu Deus. Mas Olha o enfim, pensamento computacional aí, de estabelecendo padrões em senhas, né? é verdade.
E aqui tá algumas fotos, ó, de alguns blocos que a gente fez. Eu fiz no quadro e escrevi algumas instruções. Outrora a gente fazia pelo Educatron. Eu fui muito cabeção e eu acabei não tirando a foto do Educatron. E então, peço desculpas. Aqui a Capaz. gente está usando, em uma aula a gente usou o laboratório onde a gente tem o Chromebook. Inclusive, os alunos preferem muito mais o outro computador, né? Que eles têm o teclado separado e também tem o mouse separado. Isso ajuda demais, né, no computador. E na imagem 2 a gente tem os blocos que eu passei, né, no quadro para que os alunos executassem no Scratch. Qual que é a ideia do quadro? A ideia era que a gente passasse coisas que fossem ser mais gerais, porque senão a gente não ia dar conta de colocar tanto bloco no quadro, porque isso Uhum. demora, eu não sou rápido para fazer isso. E aí na imagem 3, ó, eles levavam o bloquinho lá no papel e executava o projeto a partir de blocos, né? Normal. Então, eu dava visto na atividade que ele tinha copiado, anotava comigo, e aí depois eles levavam já o bloquinho para a sala de para sala, enfim. Bom, alguns depoimentos aqui que aconteceram. Na realidade, eu fiz a transcrição porque eu não consegui colocar a, o áudio. E o áudio também ia ficar muito longo, então eu fiz uma pequena transcrição barra adaptação da fala do Felipe, do Gabriel e também da Ana Maria e do Lo Anderson, tá? Que é o aluno que está na imagem 3. Bom, a primeira coisa que eu tinha conversado com eles foi o que eles tinham achado do projeto, né? E o Felipe, ele é um aluno que, nas outras disciplinas, ele é bastante indisciplinado. Então, volta e meia eu vejo o Felipe na coordenação. E o Felipe foi um cara que, surpreendentemente, acabou sendo o principal monitor aí da turma. Então, ele disse que gostou, porque ele não sabia que dava para criar jogo na internet. Então, esse foi um dos principais interesses dele ali, mas que ele acabou sendo muito, fazendo de uma forma muito especial lá na sala. E o Gabriel respondeu que também gostou, que eles já tinham usado esse programa num, num outro projeto que tem na cidade, que que eles praticavam Scratch também, que eles faziam ainda nos outros anos. E aí a pergunta de sempre deles era se eles podiam terminar tudo já para ficar monitorando a turma, né? E aí eu respondi que eles podiam dar seguimento à medida que eles iam ajudando a galera, porque senão depois eles iam terminar tudo e aí podia virar uma eventual várzea aí sem que eles tivessem uma atividade para fazer. Mas nesse caso aí deu certo. Eu perguntei para os outros dois alunos, a Ana Maria e o Lu Anderson, que na realidade são alunos que tiveram mais dificuldades para realizar o projeto, tá? E ela respondeu que foi muito difícil e que ela só conseguia colocar os bichinhos, né? Se referindo aos atores. E ela não conseguia colocar os bloquinhos para os sprites que ela colocou na tela. Isso que ainda eu ajudei bastante uma galera a extrair os arquivos para colocar no, no Scratch. Então, o Lu Anderson, que é o aluno da imagem, ele respondeu que estava usando as folhas para colocar os bloquinhos, mas que eles ainda não tinham achado a nota de dinheiro. E eu respondi que isso estava na aula 4, se não me falha a memória, e que eles ainda não haviam chegado nela. Bom, vamos ver. Bom, os resultados. Ao final, a maioria dos alunos acabaram por realizar aquilo que a gente tinha previsto para as aulas.
Obviamente, alguns alunos ficaram atrasados, mas que a ideia foi que depois da implementação a gente pudesse ir nivelando com a ajuda dos colegas e minha. O laboratório até vira um pouco assim, fica meio atribulado, mas é porque os alunos que já terminaram acabaram por circular a sala ali para ajudar a galera que não tinha terminado, para a gente dar seguimento. Então, a gente terminou com pelo menos todos os sprites adicionados, né? A gente conseguiu adicionar todos os atores, mas faltando principalmente colocar alguns códigos para aqueles que não conseguiram desenvolver toda a atividade. Que tipo de código? Era principalmente aqueles que a gente tinha que incluir um dentro do outro, colocar número aleatório de tal a tal dentro dentro de algum outro bloco. Então, a maioria desses bloquinhos aí, eles tinham dificuldade para fazer. Então, conseguimos aprender adição de atores, pequenos comandos e personalização de projetos, além de também entender mais sobre a programação em blocos. Reflexão final, apesar de alguns alunos não estarem caminhando perfeitamente juntos no projeto, né, porque cada um desempenha a sua individualidade ali com o computador, a maioria deles conseguiu alcançar o objetivo com a ajuda dos colegas, né? Isso foi muito positivo dessas aulas e vem sendo positivo a ajuda dos colegas, até porque só uma pessoa para 20, 30 alunos acaba congestionando essa ajuda, né? Então, tem hora que 5 pessoas me chamou e eu tô indo ali igual uma lesminha, porque o aluno vai jogando uma dúvida em cima da outra e não tem como a gente abandonar e sair. Então, a ajuda dos alunos ela foi crucial e vem sendo muito importante. Então, é importante também ressaltar o uso do laboratório dessa forma, né? Porque como a gente tem a coincidência de aulas com outras disciplinas, o uso do laboratório dessa forma, o laboratório e sala de aula, foi bastante importante, né? Usar o Educatron, usar os bloquinhos no caderno foi bastante importante para que funcionasse melhor as aulas. Bom, eu acho que é isso aí. O professor, eu coloquei aqui os certificados. Eu não sabia se era para colocar aqui. Enfim, beleza? Acho que é isso aí. Professor Pedro, muito obrigado mesmo aí pela sua participação. A gente elenca alguns elementos importantes, né? Eu vejo como a gente cresce com o compartilhamento dos colegas, né? Aluno monitor, super importante, né? Que você consegue envolver os alunos ali, colocar até aqueles de destaque, até mesmo aqueles que alguns colegas duvidam, né? Quando você menciona ali, eu tenho um aluno lá que vive na supervisão, mas ele é muito bom comigo. Eu tenho 2 alunos nesse sentido, e eu tenho que ficar fazendo defesa deles o tempo inteiro na escola, um na robótica e outro no EduTech, que eles são muito bons, só que daí, assim, percebe-se que é algo que gera interesse maior neles, né? E você ter esse tipo de aluno, que é considerado problemático, entre aspas, do seu lado, te ajuda muito, tá? Essa atividade em pares também eu acho fantástica, até porque eles mesmos já têm os coleguinhas, né? Então, o ensino fundamental, principalmente, ele já tem as suas panelinhas identificadas, né? Mas ficou muito bacana o trabalho. Eu sei que às vezes a gente tem essa dificuldade no laboratório. Aqui nós também pegamos os computadores amarelos para fazer um laboratório. E eu te digo assim que é uma forma alternativa e paliativa, né? Inclusive de utilizar, porque eles vão pifar. Os nossos aqui, por mais que eu tentei, chega uma hora que dá mais trabalho querer utilizar do que deixar de lado e usar menos. Mas muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado pela sua apresentação. Quem vai agora? Valeu. Eu. Então vamos lá, professor. Depois pode ser eu, professor? Pode. Então, professor Thiago e depois professor Peterson. Bora lá. Aí.
compartilhar aqui. Alguém está usando aí? Não estou conseguindo compartilhar aqui? Ah, peraí, já foi. Beleza. Apareceu aí? Ah, tá ok. Então, o meu nome é Thiago Giroto Júnior, né? Nosso professor formador é o Diego Adriano do Prado. Eu trabalho no Colégio Albino Feijó Santos, aqui em Londrina, no norte do Paraná, onde foi que eu fiz a implementação do trabalho. Nós usamos a turma do 9º ano do ensino fundamental, né, para trabalhar. Foi escolhida essa turma a partir de observação que eu fiz na nossa turma aqui, que eu vi o pessoal sempre falando da dificuldade dos equipamentos, da dificuldade do pessoal ter equipamento, e também da dificuldade do pessoal motivar e manter a turma sempre trabalhando aí com vontade, com esmero, né? Então, foi escolhida essa turma, porque era a turma mais complicada em termos de comportamento, né? De dificuldade de trabalhar, e é a turma, assim, também que tinha menos acesso a equipamento de informática em casa, etc, e etc e tal, né? Então, o objetivo, a princípio, o objetivo era fazer o jogo do troco, né? Como nós estávamos fazendo, porque estava todo mundo trabalhando, ficava mais fácil, né? Mas, infelizmente, não foi assim, não deu bom, né? Não foi muito bem, não funcionou muito bem. Aí, eu conversando com o pessoal, aí eles escolheram, né, a partir da aula 6, né, que é criando um projeto, né, no Scratch, né, aí selecionando atores e cenários, movimentando atores, trabalhando com blocos e movimentando eventos de controle de aparência, né. Então, a partir desse jogo aí, o pessoal começou, né, a tentar fazer um joguinho. E aí eu deixei eles bem à vontade, né, não tentei interferir o menos possível para ver até onde ia essa ideia nossa de tentar você trabalhar com a turma mais complicada, com a turma mais difícil, com a turma que tinha menos, enfim, menos assim, condições de acesso a equipamento e a internet, né? E eles foram, até que eles chegaram à ideia, né, de desenvolver um jogo do Pong, né, o famoso jogo do Pong, né? Aí, a princípio, eu fiquei meio assim, porque, na verdade, o jogo do Pong é muito simples, né? Mas se eles não conseguiram fazer o troco, quem sou eu para falar alguma coisa, né? E porque a ideia foi realmente deixar eles bem à vontade. Falei, não vou interferir, não vou, né, colocar a mão, porque é para ver o que acontece, né? E aí foram desenvolvendo, né? Então, trabalhando a partir de erros e acertos, fizeram um, fizeram outro, né? Fizeram de várias maneiras possíveis, fizeram de todas as formas que eles imaginaram, até que eles conseguiram fazer alguma coisa dentro do Pong, né? E eles fizeram esse joguinho aqui, que é bastante... Deixa eu ver se eu consigo... Um minutinho só. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pra gente... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pra gente ver... Opa, peraí. Pra gente ver como é que... Deixa eu ver... Tá aparecendo alguma coisa aí? Não Por ainda. enquanto não. Por enquanto não, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho. Alguma coisa eu fiz errado aqui, peraí. E agora sumiu foi tudo. Sem problema, professor. Vamos Peraí, aí. vamos ver aqui. Vamos tentar aqui, peraí só um minutinho. Tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar tanto. Deixa eu ver se eu consigo. Manda o link, professor, que eu abro por aqui. Tá, deixa eu ver só um minutinho. É que esse computador meu aqui, ele tá... Só um minutinho. Ele tá um tanto quanto, né? Ver se sai alguma coisa aqui. Peraí. Aê! Uhul! Isso aí. Aí fizeram essa aqui, né? Fizeram o joguinho do Pong aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar, né?
E foi eles que fizeram isso aí, ó. Eu fiquei bastante satisfeito, muito contente mesmo, porque não interferi, sabe? Fizeram isso, né? Inclusive, aqui, eu não sei se você vai conseguir. Aqui, ó, tá vendo essa parte final aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Peraí. Aqui, ó, né? Aqui no final, aqui, nessa parte aqui, à esquerda, aqui, eu tô com o mouse aqui, ó. Eu tinha pedido para eles. Até falei para eles como é que mexer com as coordenadas, para vir mais para cá, né? Mas não teve jeito, largaram assim mesmo, né? Também era para ter feito a contagem de pontos, né? De pontuação. Até eles conseguiram fazer a contagem de pontuação. Só que quando eu enviei, né? Eles já tinham. Eles não tinham feito ainda. Depois aí, quando eles terminaram de fazer, eu já tinha enviado para você o relato, né? Aí eu não quis enviar de novo para não ficar muito. Aí, bom, é isso aqui, né? Deixa eu... né? Aqui tá os bloquinhos da raquete, bem simplesinho, mas fizeram, né? Foram eles que fizeram, né? Fizeram com toda o carinho que eles têm por isso aqui. Deixa eu tirar, quer ver? Saiu, né? Sim. Ótimo. E vamos voltar para o relato. Só que tá meio devagar o menino. Sem problema. Aí, agora vai entrar. Pronto. Então tá aí, né? Então aí, né? Então aqui nós temos a descrição da implementação, que foi basicamente o que eu falei para vocês, né? Esse colégio que é o Bino Feijó Chance, ele fica na região sul de Londrina. Ele é um colégio bastante grande, né? E ele tem bastante cursos técnicos, né? Bastante cursos técnicos mesmo, né? E da área de... E o pessoal já tem essa cultura de usar bastante a informática nesses cursos aí, né? Então, a gente tem, assim, uma estrutura boa de informática, tem uma estrutura boa da parte dos computadores, a parte da internet também, raramente dá problema, não posso reclamar disso daí, né? E o pessoal, a direção da escola é bastante cuidadosa quanto ao uso do laboratório. Eles fizeram lá uma agenda em que todo mundo vai para o laboratório, né? Inclusive, Inclusive, tenho que deixar bem claro aqui, deixar as considerações para a direção, porque eu vou 2 vezes por semana, religiosamente, para o laboratório, e ninguém chega para mim e pede o meu horário para fazer nada, tá? Então, é bem organizado essa parte aí, o pessoal é bem eficiente mesmo, bem cuidadoso, né? Sempre que tem, assim, algum problema nos computadores, às vezes eles até utilizam, enfim, recursos que... particulares da escola, né? É isso, para consertar, né? A popular APMF, né, professor? Sensacional, professor. E funciona o negócio, funciona, né? Então, quer dizer, aí não podemos, nessa parte aí não pode se reclamar de que nesse colégio a parte de informática, a parte tecnológica é bem utilizada e deixar os elogios, né? Aí tem aqui as fotos, né? Eu fiz questão de colocar esse aqui porque eu acredito que talvez seja um dos poucos lugares que ainda existe esses amarelinhos, né? E funcionando, hein? Funcionando. Aqui também tem. Ah, tem? Pô, me dei mal, então. Eu coloquei 12 desses para funcionar aqui. Ah, tá. Então aqui era 12, a gente conseguiu fazer 2, mas tá bom, né? Mas estão funcionando, né? Isso aí. A sala de informática que tá o pessoal, né? Isso aqui eu falei, fica sério, ninguém olha para a tela, para o celular, faz de que vocês estão trabalhando, mas não tem jeito aqui, olha. Esse outro aqui, ó, vocês devem estar vendo o cursor aí, eu acho. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá descansando, que nem saber de nada. Vai tá bem. O pessoal trabalha bem, essa turma aqui, apesar de toda a dificuldade que eles têm, toda a parte de comportamento que é bastante complicado, mas eles vão bem, né? Aqui tá, o laboratório é grande, vocês podem ver que eu tenho o ar-condicionado, funciona, tá? Deixa a sala gelada, ninguém pode reclamar de calor ali dentro, não, funciona mesmo, né? Aqui tá o pessoal, né, mais uma vez, né? É uma sala grande, né? Aqui o pessoal mais uma vez, aqui, né? E aqui aqui os amarelinhos de novo aqui também. E tá aí, né, aqui o pessoal, né? E também o pessoal tem muitos os Chromebook, né, que vem para a escola, e o pessoal usa ele muito como laboratório móvel, né, remoto, não sei qual é o nome que vocês utilizam aí, a gente fala móvel, né, uhum. E tem um aquele sistema de switch, né, para carregar os Chromebook, né, então sempre que a gente chega lá, eles estão bonitinhos lá, certinho lá, né, bem carregadinho, ajeitadinho.
A escola tem o programa de aluno monitor, né? Aquele projeto de aluno monitor. Uhum. Então, tem vários alunos aí que são monitores, né? Eles monitoram as turmas, né? Então eles cuidam bem dessas partes de computador. Quando a gente precisa deles daqui, eles vêm aqui. Eu peguei uns 2 deles lá e fui... Enfim, comecei a falar um pouco do Scratch para eles, né? Eles gostaram, né? E ajudam demais aqui o pessoal aqui, né? Então, nessa parte eu não posso reclamar, não, né? Foi muito bem estruturada a coisa, né? Se não saiu nada melhor, porque o professor não foi bom, mas... mas eu não posso reclamar do pessoal, não, viu, gente? Se teve coisa que não saiu bem, foi culpa minha, não foi deles, não. O feedback, né? Eu chamei a direção, tudo, né? Eu queria que eles fossem... Sabe aquelas aulas de observação? Eu queria que eles fizessem uma lá para... Como o diretor, ele conhece bastante de informática, para ele, né, até dar uma mão para a gente nessa parte aí. Só que, por uma questão de agenda, ele não conseguiu fazer a observação no dia nas aulas de implementação, né, propriamente dita, né? Mas ele apareceu lá, as pedagogas foram lá, olharam, eu mostrei o joguinho, todas as coisas que eles estavam fazendo, né? Então eles fizeram a visita lá, né? Aí eu pedi para eles, a partir do que vocês fizeram, ver se dá um feedback que eu vou colocar no meu relatório de implementação, né? Mas até hoje não me mandaram, então tudo bem, né? Se mandar, eu te entrego. É uma correria muito grande também. Não, mas isso aí é verdade. Isso aí é verdade, professor. Eles têm muita coisa para fazer. É a parte administrativa, a parte pedagógica que se mistura. E o colégio, por ser muito grande, tem muita coisa para ser feita. Não posso reclamar do pessoal, né? Então é isso aí, né? Aquilo que a gente queria fazer, né? Que era, enfim, era fazer um jogo. Foi feito. Foi feito. Não exatamente do que eu gostaria, como queria, mas foi feito, né? Então é isso aí. Muito obrigado. Professor, eu acho assim, que a gente tem que saber, na verdade, quem conhece o aluno é quem está na sala de aula, não adianta, né? E a partir do momento que os alunos resolvem ali, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa, então. E eles vão lá e constroem. Na simplicidade deles, eu pego a fala de um aluno meu aqui da robótica. Ele é meu aluno aqui faz 2 anos, né? Mas é um processo, é o que eu sempre digo para eles. É um processo. Tanto que é uma turma que está se encerrando agora e eles estão bem avançados. E ele olhou para mim e falou assim, pô, professor, lembrar que ano passado, quando a gente chegou aqui, a gente recortava papelão para juntar uns fiozinhos ali, e hoje a gente está fazendo carrinho que anda sozinho, né? Quando eles têm o interesse, as coisas fluem, tá? E até já digo para o senhor, continue incentivando ali, tentando adaptar a prática pedagógica, né? Para que eles continuem aprendendo. A gente tem um cronograma a seguir, sendo que, aqui entre nós, eu respeito muito o tempo dos alunos, eu não sigo aquele cronograma à risca, não. 2 aulas para tal conteúdo. Se forem 4, vai ser 4. Se for Entendo. 5, porque a gente tem que respeitar o processo de aprendizagem deles também. Mas, parabéns, professor. Muito obrigado aí pelas contribuições, tá bom? Não sei se o senhor continuou com a gente mais uma jornada, né? Não, estou inscrito na próxima jornada, professor, tá? Vai nós. Não, tá ótimo. Beleza, então. Muito obrigado, viu? Professor Peterson, sua vez. Beleza, professor. Boa tarde, então. Vou ver se eu consigo aqui mostrar, compartilhar minha tela. Beleza. Está entrando. Vamos trocar aqui, então, para o relato da experiência. Beleza. Então, eu vou tentar ser, assim, breve, né? Então, a implementação foi aqui no Colégio São Paulo Apóstolo, em Curitiba, né? Mas a gente está no bairro mais ao sul de Curitiba, no bairro do Uberaba, aqui já quase na divisa com São José dos Pinhais, que é a cidade do aeroporto, né? Então, a gente fica num bairro bem de periferia, tá? Mas, apesar disso, o colégio, ele fica posicionado numa região do bairro, assim, bem tranquila. E é um colégio já com mais de 70 anos, bem conceituado aqui na região, né? Então, a ideia era criar o jogo do troco, né? Que simula aí uma compra, né? E gera o troco, né? E a ideia era que os alunos fizessem aí, treinassem, né, a matemática de soma e subtração exatamente para dar o troco, né? Usando a moeda corrente, né? Hoje já é uma coisa até difícil de acontecer realmente na prática, né?
o jogo tentava recriar uma prática, né, que seria normal, mas hoje com o Pix a gente vê isso acontecer bem menos no mercado, né? Pelo menos aqui em Curitiba o Pix ficou tão popular que a gente já não carrega mais dinheiro para fazer compra em dinheiro. Mas fizemos então a implementação com uma turma do 9º ano, né, que é uma turma que eu tenho feito todas as implementações desde o início do ano. E eu tenho trabalhado bastante com a questão em pares. Então, como que tem sido a metodologia? Eu carrego no Classroom os slides que estão lá no RCO. E daí eles montam os pares, né? Eles estabelecem os pares e eles vão para o laboratório para trabalhar em duplas, né? Mas cada um vai fazer o seu projeto, né? Então, o que é o trabalhar em duplas? Eu ajudo o meu colega a montar o projeto dele e depois o meu colega me ajuda a montar o meu, né? Então, aqui, ó, nas fotos, eu até procurei pegar 2 telas de computador ali, ó, de 2 computadores, para perceber que enquanto uma tela está no slide do RCO, a outra tela está no Scratch, né? Então, exatamente porque eles estão trabalhando juntos, né? Então, um vai dando orientação para o outro ajudar na montagem do problema, né? Essa turma, eles conseguiram montar o troco 1, eles foram para o troco 2, no troco 2 eles tiveram muita dificuldade. Daí, para dar uma motivada, eles no troco 2, eu usei aquele avatar que nós fizemos aqui no Formadores, né? Então, a gente deu isso, no Pixton. A gente deu uma paradinha no projeto, eles foram lá no Pixton, fizeram o avatar deles e trouxeram o avatar deles para ser um dos clientes do jogo. Então, foi uma coisa assim que deu uma motivada para eles, tá? E aqui está o relato de implementação deles. Então, o relato, eu utilizei o Padlet, que a gente também foi uma ferramenta que a gente trabalhou aqui, né? Então, eu criei lá o Padlet e também coloquei o link no Classroom. E daí, num dia, numa aula, antes da gente entrar no projeto, eles foram lá no Classroom e trouxeram aqui as opiniões deles, né, com relação ao jogo, né. A maioria achou interessante. Uma reclamação, assim, bem comum deles era os bugs, né, porque depois, quando eles achavam que eles tinham terminado, que ia fazer o jogo funcionar, o jogo não dava tão certo, e eles ficavam se perguntando por quê, e daí voltava para ficar conferindo os códigos, os algoritmos, para tentar achar onde que estava o bug, né? E daí eu até falei para eles assim, bom, pessoal, quem está pensando em trabalhar com informática é isso, você está sempre resolvendo bugs. É isso mesmo. Mas, no geral, eu acredito que a gente alcançou, né, os resultados, a maioria deles, pelo menos o troco conseguiu fechar muito bem, a maioria dos projetos deu certo, né? E foi assim um trabalho desde o início da disciplina de pensamento computacional. Eu acho que esse segundo trimestre foram os projetos mais densos que a gente teve. Tanto aquele da janela também, ele deu bastante trabalho. Esse do troco, né? Eram muitos atores, muitos algoritmos, né? Muitas questões novas para eles, assim, eu vi que eles sentiram bastante isso, tá? E daí estamos com ali os certificados, certo? Então, só vou voltar aqui, professor, para parar a minha... Não compartilhar. Aí, ok. E eu só queria falar uma coisinha, professor, como eu falei, o Troco 2, eu levei o projeto só para essa turma do 9º ano. Para o 8º, eu achei ele muito complexo, daí eu fiz um projeto alternativo. Daí o que eu fiz? De novo, a gente fez o Pixton, o avatar lá no Pixton, e daí lembra quando a gente começou essa jornada, aquela apresentação que a gente fez aqui no Scratch, que cada um fazia a sua apresentação? Então, daí eles trabalharam a apresentação deles com o avatar deles fazendo a apresentação. E daí eu coloquei algumas regras. Eles se empolgaram muito, eu coloquei algumas metas para eles, assim, sabe? Tinha que ter pelo menos 2 fantasias no avatar, então o avatar tinha que trocar de posição,
eles tinham que promover uma troca de cenário também, colocar som, e daí o algoritmo foi eles que criaram, eles não pegaram como os slides do RSO e remontaram aquele algoritmo nos prédios. Eles que tiveram que criar. Então, foi um projeto que não estava no esquema, né, mas que foi bem interessante também, tá? Então, é isso, né, foi essa a implementação e estamos aí para a próxima, tá bom? Bacana. Professor, já vou dizer uma coisa para ti. Essa tua ideia do Pixton com o 8º ano, vou usar semana que vem já. Eu tenho o 8º ano aqui também, e essa atividade do troco, para o 8º ano, ela é muito pesada. Ainda mais conforme a atividade vai se desenvolvendo, né? Com relação à vida real, do dinheiro mesmo, físico, teve uma professora da manhã que ela relatou essa questão também. Ela falou, olha, eu tive que pegar uns dinheirinhos de banco imobiliário para eles terem a prática de receber e dar troco, porque é algo que está cada vez mais raro aí na vida dos estudantes, né? Quando não é o Pix, é o cartão, já é o cartão por aproximação, nem senha precisa mais, né? Mas eu gostei muito dessa tua ideia de utilizar os personagens mesmo deles, os avatares deles, para desenvolverem alguma coisa. Pode ter certeza que eu vou utilizar, sim, com o meu 8º ano ali também. Parabéns, professor, muito obrigado. Acredito que falta quem vai agora? Quem não apresentou ainda? Pode ser, professor. Vamos lá então, professor, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí? Tá carregando, professor. Carregando. Agora sim. Aham. Então, vou voltar aqui. Eu sou o professor Carlos, eu sou do núcleo de Vaiporã, Colégio Jeremias Lunardelli de Grandes Rios, e aqui no primeiro semestre foi bem complicado a questão da internet, assim, muitos dias a gente sem internet, muito problema assim de conexão. Então eu acabei fazendo aquele projeto Arte Generativa, que é da árvore. Ah, né? sim. Então a gente ficou nele fazendo esse projeto ali. Tinha os alunos que eram um pouquinho mais avançados, assim, ou mais espertos, né, que conseguiram fazer mais rapidamente. E a gente teve muitos alunos, muitos casos, que a gente seguiu o passo a passo lá do Gui e foi construindo o trabalho todo. E aí, na hora de rodar, não rodou. A árvore não saía do chão. Só formava 2, 3 folhinhas e não crescia a árvore. E daí a gente foi tentando, alguns alunos conseguiram mudar alguns controles, conseguiram fazer a árvore de se desenvolver, e teve alguns que ela não saiu do chão. E o comando igualzinho o que ele fez no dele, e de alguns alunos, ela acabou não funcionando. Aí aqui tem algumas imagens aqui dos alunos que conseguiram desenvolver, né? Até esse de blusa vermelha aqui, ele é um aluno assim, muito ágil nessa parte de informática aqui, e ele quase que dobrou a quantidade de ícones ali e conseguiu fazer a árvore dele funcionar. E aí ela desenvolveu, formou fruto, tudo. A minha também eu fiz, ela só dá uma maçã e não passa disso. Não sei, a gente não descobriu onde que está o erro. Até esse aluno aí é o Arthur, né? Ele disse que achou muito legal essa atividade. Não, troquei aqui. Acho que eu troquei a informação aqui. E a dele, aumentando os comandos, ele conseguiu fazer a árvore dele crescer. Aí aqui, esse outro aqui,
Achei muito legal a atividade com os comandos do professor, mas não consegui que a minha árvore crescesse. Ele mesmo, né? Mas troquei alguns comandos e deu certo. Não foi alguns comandos, foi bastante comando que ele acabou mudando. Uhum. Aí o Paulo, ele também gostou da atividade, fez tudo certinho, mas a árvore dele não cresceu. E a gente mexeu lá, tentou, trocou comando, tudo, e não deu certo. A dele não sai do chão. Acho que está cortando um pouquinho o seu áudio, professor. E o que Agora aconteceu? sim. Não teve observação, até no dia que ia ter observação, teve uns probleminha lá, daí a diretora não pôde ir na minha sala. Eu considero, né, que muito positivos os resultados que a gente conseguiu, né, desenvolver esse projeto, mesmo que alguns casos não deram certo, mas agora, né, a gente terminou a semana passada, alguns alunos terminaram a semana passada, a gente percebeu, tipo assim, uma evolução dos alunos, né? Eles já conseguem saber aonde que tá o comando, né? Aonde que se fala de eventos, aonde estão os eventos, né? Que é onde a gente começa a montar ali, né? O controle, ele já sabe qual é a cor do controle, variáveis, operadores, ele já apareceu essa imagem aqui para vocês? Ainda tá. Sim, tá nos resultados alcançados, professor. Tá, então não compartilhou outra imagem. É que eu mudei de página aqui, não achei que tinha. Então, por exemplo, ele já consegue entender, né? Se eu falo operadores, quem é os Já operadores? sabe onde vai. Já estão tendo essa facilidade. E aqui na nossa escola também tem 2 laboratórios, um com os computadores novos, né? E um outro com os notebooks mais velhos, o verdinho, aquele pratinha. E aí a gente consegue trabalhar praticamente todas as aulas no laboratório. E através desse trabalho podemos compreender a importância das atividades colaborativas, né? Um aluno auxiliando o outro, aliada à tecnologia, desenvolvendo assim o senso lógico e crítico dos alunos. Então eles vão percebendo, né, que não adianta só eu fazer o meu trabalho e ir para frente e os colegas estão para trás, né? Então eles nessa sala principalmente eles são muito participativos, colaborativos e eles um ajuda o outro e vamos avançando junto. Seria isso, professor. Bacana, professor. Agradeço muito a tua participação também. Né? Essa questão dos programas, né? Que às vezes um executa perfeitamente, outro não. Existem alguns detalhezinhos assim. Isso aconteceu comigo hoje, inclusive na minha turma de games e programação ali, que às vezes parece bobeira, mas assim, até a ordem que você coloca os blocos, por ser algo muito específico, acaba determinando se vai funcionar corretamente ou não. Mas o processo da programação, como o professor Tiago falou anteriormente, é assim mesmo, né? Então é muito empírico, é acerto e erro o tempo todo, tá bom? Mas muito obrigado, professor, por estar conosco aí também durante toda essa jornada, tá? Vamos continuar na próxima. Bacana, Se Deus quiser. agradeço muito, de verdade. Quem mais? Falta alguém ainda? Acredito que dos que estão aqui, todos já fizeram a apresentação, né? Deixa eu voltar para a minha tela aqui, então. Só um minutinho.
Só ela carregar aqui. Eita, que até a minha agora tá dando problema. Para variar. Aê, garota. Pessoal, então estamos concluindo. Já fizemos aí o nosso relato de experiência. Eu vou deixar com vocês, então, o nosso último formulário de avaliação. Esse é um formulário de avaliação da jornada, tá? E aqui vocês vão colocar aí os relatos de vocês, né? Aquilo que vocês puderam compartilhar, aquilo que vocês têm de opinião sobre a atividade, sobre a minha atividade aqui, inclusive como docente, tem alguns espaços ali para isso. Espero, mais uma vez, ter atingido as expectativas de todos aí, né? Na medida do possível, é lógico. E conto com a presença daqueles que vão continuar por mais uma jornada comigo, tá? Então, vou deixar vocês 5 minutinhos ali e a gente já parte para o momento final da conclusão. Professor, dá para enviar de novo o Meet? O link? Mando sim. Tá na mão. Valeu.
Pronto, pessoal, podemos prosseguir. Espero mais um pouquinho. Pessoal, então, vou pedir para vocês abrirem as câmeras, aqueles que têm disponibilidade, têm possibilidade, né? Para nós fazermos aí a nossa última fotinha. Eu sei que ficaram poucos aqui para o final, mas vamos lá. Todos prontos aí, então? Vamos dar aquele último sorriso, né? Dar um tempinho para a próxima. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Aqueles que vão continuar, eu agradeço, né? Que vão ficar mais uma temporada comigo aí. Aqueles que também não puderam continuar, agradeço por continuarem aqui, tá bom? Até o final. E nos vemos daqui uns dias, né? Temos alguns diazinhos de descanso. A próxima jornada começa no dia 11 de setembro, tá? Então, até lá, a gente tem um tempinho aí para dar uma refrescada na cabeça. Gente, muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho para quem vai trabalhar ainda. E bom descanso para aquele que vai chegar em casa agora e dar uma relaxada que a gente também precisa, né? Obrigadão, pessoal. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Valeu, gente. Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Valeu, professor Carlos. Muito obrigado. Tchau.